Olá, mulheres. Aqui quem fala é a Viviane Martinello, do Esposas que Oram. Nós estamos estudando o livro Como Ter o Coração de Maria no Mundo de Marta, da Joanna Weaver, da editora CPAD. Hoje nós estamos então no áudio 6. Nós vamos começar a nossa leitura. Esteja preparada para ser cheia da presença de Deus, em nome de Jesus. A resposta para a pergunta: Senhor, tu não te importas? É claro que ele se importa. Foi por essa razão que ele veio. E se eu fosse Deus e quisesse fazer contato com o homem, faria uma visita, 1 ou 2 semanas antes do evento. Já haveria muita propaganda. Atenderia as principais cidades antes de voltar ao meu confortável trono celestial. Seria apenas o tempo suficiente para atrair a atenção das pessoas e endireitar as coisas, então sumiria de repente e estaria longe dali. Quem em seu juízo perfeito deixaria o céu para viver na terra? Seria como se um fazendeiro vendesse a sua casa aconchegante para viver num chiqueiro. Ou como se o Bill Gates abrisse mão dos bilhões da Microsoft para cuidar de um carrinho de cachorro-quente, ganhando salário mínimo. Impensável. Mas isso foi exatamente o que Jesus fez. Deus se tornou como um de nós, para que quando perguntarmos, Senhor, tu não te importas? Não tenhamos dúvida de que Ele se importa. Em vez de dar um telefonema ou fazer uma visita extraterrestre, Ele escolheu viver entre nós. Mediante a encarnação de Jesus Cristo, Deus entrou no mundo pela mesma porta que entramos. Então, ele ficou mais um pouco até permitirmos que, através de sua morte, Jesus passasse pela mesma saída dolorosa por qual passaremos. Ele se importa? É melhor acreditar? É melhor você acreditar. Enquanto você guardar essa pergunta, nunca vai passar da dúvida para a certeza. Estará sempre diante do fruto brilhante do sussurro da tentação de solucionar as dúvidas por si mesma. O fato é que, enquanto não cessarmos de duvidar da bondade de Deus, não poderemos experimentar o seu amor. Marta revelou seu temor secreto em alto e bom som. E nós também podemos, mas assim como Marta, devemos ficar um pouco mais para ouvir a doce certeza de sua resposta. Não espere grandes explicações ou desculpas, afinal Deus é Deus. Se o reto Jó não conseguiu forçar a Deus a lhe dar explicações, então não devemos esperar compreender seus misteriosos caminhos. Mas descanse na certeza de que Deus vai responder. Ele almeja revelar o seu amor a você, porém você não vai encontrá-lo lutando contra Deus. Não encontrará se for cambaleando até a sua presença e exigir um tratamento justo, mas o achará quando se sentar aos seus pés e lembrar-se de quem Ele é. Emanuel, Deus conosco. Ele sabe que a jornada é difícil, sabe que a vida raramente é justa. Jesus combateu os mesmos ventos gélidos da distração, do desânimo e da dúvida que não deixam conhecer o amor de Deus. Mas como o Pai deseja nos envolver em seus braços, Ele deseja trocar os finos cobertores de nossa autossuficiência para a sua suficiência integral. O Senhor Jesus nos convida a lançar nossas dúvidas, medos e ansiedades sobre Ele e descobrir o quanto Ele se importa. Confie em mim, minha filha, Ele sussurra. Sei o que é melhor para você. Capítulo 3, o diagnóstico. E respondendo Jesus disse-lhe, Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Lucas 10, 41. Afastada do mar Egeu, no arquipélago de Cíclades, existe uma ilha grega chamada Naxos, intocada pela marcha da era tecnológica e da informação. Naxos permaneceu a mesma durante séculos. Oliveiras se alinham pelas margens rochosas da ilha, enquanto as águas de cor turquesa tremeluzem na enseada. O Monte Zá surge altaneiro, suas campinas magníficas e os rios tranquilos correm para encontrar o mar. O ritmo de vida é devagar e as pessoas dispostas para conversar com as pessoas dali. Uma das primeiras coisas que você nota ao pisar na ilha são os colares de contas usados por muitas pessoas, ricas e pobres,
altas e baixas, jovens e velhos, especialmente os homens idosos, pois este é um costume grego muito antigo. Os habitantes da ilha tocam e manipulam as contas ao redor do pescoço durante o dia todo. Fazem que as contas trazem conforto e que o hábito de tocá-las reduz a ansiedade. Eles as chamam contas da preocupação. Um costume estranho, você dirá. Todavia, nós também temos nossos próprios rituais para a preocupação. Mesmo não usando as contas da ansiedade em volta do pescoço, ela certamente afeta nossas vidas. Roemos as unhas, andamos de um lado para o outro, não dormimos à noite e tudo por causa da preocupação. Hora após hora, nossos dedos mentais giram o problema de um jeito e depois de outro, como se fosse um cubo mágico. Fazemos manobras e suposições desesperadas para resolver o quebra-cabeça e ainda assim encontramos poucas respostas. O fato triste é que somos um povo ansioso, somos uma nação de preocupados. Penso que há uma epidemia de preocupação, confirma o Dr. Edward em seu livro Preocupação. O autor do best-seller em psiquiatria estima que 1 em 4 norte-americanos, a 65 milhões de norte-americanos, sofrerá a doença da ansiedade em algum momento da vida. Mais da metade dos norte-americanos são classificados como ansiosos crônicos. Mas a preocupação não é um fenômeno moderno. Jesus descreveu precisamente a mesma condição há 2000 anos. Ele não escreveu um livro ou abriu uma clínica. Não tinha formação médica, mas conhecia o coração e a alma humana. Com o vasto conhecimento que apenas o Criador tem sobre a sua criatura, Jesus foi franco com uma mulher atingida pela ansiedade crônica. Marta, Marta, Jesus observou mansamente, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. O curso da ansiedade. As palavras devem ter paralisado Marta. Sei que me paralisariam. Espera um pouco, Senhor. Provavelmente foi o que Marta desejou dizer. Eu só estou tentando te servir. Mas as ternas palavras do Senhor interromperam suas desculpas e pretensão. Com uma frase curta, Jesus diagnosticou o problema que tem contaminado o gênero humano desde o início de tudo. Podemos investigar a sua rota voltando ao Éden, a árvore e a queda do homem. Esse é o curso da ansiedade, a contínua carga de preocupação e do medo. Isso não era para nós. A árvore da ciência do bem e do mal estava em uma área proibida para um bom motivo. Nossa própria proteção. Deus criou o homem e a mulher para gozarem de um relacionamento de amor recíproco com ele, reservado também para nós. Ele tomaria conta de nós e proveria todas as nossas necessidades. Nós, em retribuição, amaríamos a Deus e o louvaríamos para sempre. Como o grego falou, lindamente professa. Mas, em vez de considerar os limites do jardim como uma evidência do amor de Deus, Adão e Eva interpretaram a ordem como um jogo de poder da parte de Deus. Um desejo de negar algo bom. Então pegaram o fruto e comeram. Seus olhos se abriram e o que viram era muito mais do que esperavam. Em vez de serem como Deus, ficaram amedrontados ao observar sua nudez e o total desamparo. Em vez de voltarem para Deus, esconderam-se de Deus. Por quê? Diz Gênesis 3:10 que eles temeram. Todavia, creio que não foi apenas o simples fato da ira de Deus que os levou a se esconder. Pela primeira vez, o homem e a mulher se viram afastados de Deus, como duas crianças perdidas e sozinhas. De repente, viram o Éden como um lugar assustador em vez do lindo paraíso. Subitamente, com o conhecimento do bem e do mal, vieram os lugares sombrios e escuros, sons estranhos e barulhos pavorosos. Não eram mais os filhos de Deus inocentes e desavisados. Não estavam mais seguros sob a proteção de Deus. Com a mordida do fruto, surgiu a verdade dura e terrível. Adão e Eva estavam entregues à própria sorte. À semelhança de criancinhas desobedientes, eles correram e se esconderam, tentando ganhar tempo para imaginar uma forma de se livrarem da confusão induzida pela serpente. Excluídos pela desobediência ao Deus de que necessitavam, tornaram-se medrosos e ansiosos crônicos. E assim tem acontecido como aconteceu com Marta de Betânia, e hoje acontece comigo e com você, uma ansiosa inata. Provenho de uma longa ascendência de ansiosos suecos. Minha avó Ana costumava dizer: meu Deus, alto demais, rápido demais,
Grande demais, pequeno demais. Com todo o perigo potencial no mundo, parecia haver somente uma resposta: preocupação. Lembro que eu me deitava à noite revisando a minha lista de temores. De alguma forma, quando adolescente, descobri que o segredo para evitar problemas estava em se preocupar com eles. De fato, eu me preocupava se havia esquecido de me preocupar com algo. Quando mamãe e papai foram ao Havaí para comemorar seu 15º aniversário de casamento, passei quase a semana toda tentando pensar em tudo que pudesse dar errado. E se o avião cair? E se uma onda gigantesca encobrir? Qualquer coisa poderia acontecer. Abacaxis estragados, sushis ruins, salmonela contaminando a água de coco, esquecida durante a noite. Eu me tornaria órfã, criaria sozinha meu irmãozinho e minha irmã, soluços e mais soluços. Meus pais naturalmente voltaram para casa sãos e salvos, sadios e bronzeados. Porém, de uma forma distorcida, isso confirmou a minha tese: preocupar-se e nada acontecerá. E dessa forma, pouco a pouco, a preocupação tornou-se meu modo de viver. E quanto a você? A preocupação se tornou um fator dominante em sua vida? O doutor, que se intitula igualmente como um ansioso inato, fornece uma lista de avaliação bastante útil. Você encontrará no quadro abaixo. Se você se identificar com as descrições, é possível que tenha problemas de ansiedade. Não se engane, a ansiedade é realmente um problema. 10 sinais de um grande ansioso. A preocupação é um problema em sua vida? E o doutor diz que sim, e se esses sinais acontecem com você. Vamos lá, o primeiro. Você acha que despende muito mais tempo com preocupações inúteis e não construtivas do que as outras pessoas que conhece? 2. As pessoas ao seu redor comentam que você se preocupa demais? 3. Você acha que não se preocupar traz má sorte ou desafia o destino? 4. A preocupação interfere em seu trabalho, você perde oportunidades e é mal sucedido em suas decisões, tem baixo desempenho? 5. A preocupação interfere em seus relacionamentos íntimos? Seu esposo e amigos às vezes reclamam que suas preocupações lhe tiram a paciência e a energia? 6. Você sabe que muitas de suas preocupações são irreais e exageradas, mas ainda assim você não consegue controlá-las? 7. Às vezes você se sente oprimida pelas preocupações e tem sintomas físicos como aceleração dos batimentos cardíacos, respiração ofegante, fôlego curto, suores, tonturas ou tremores? 8. Você tem uma necessidade crônica de certeza mesmo quando tudo está bem? 9. Você sente um medo exagerado de certas situações com as quais as outras pessoas parecem lidar sem dificuldades? 10. Seus pais ou avós se preocupavam demais ou tiveram distúrbios de ansiedade? Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Salmo 139, 23. Preocupação inútil. A solitude do coração do homem o abate, diz Provérbios 12, 25. A carga pesada da ansiedade não oferece benefícios reais. Jesus destacou essa inutilidade quando nos fez lembrar: qual de vós poderá, com todos os seus cuidados, acrescentar um côvado à sua estatura? Mateus 6, 27. Dizem que a preocupação é como uma cadeira de balanço. Ela lhe dá algo a fazer, mas não a leva a lugar algum. Uma interessante série de estatísticas indica que, em relação a 70% de nossas preocupações, não há nada que possamos fazer. Com o que nos preocupamos? 40% das preocupações são coisas que nunca acontecerão. 30% se referem ao passado que não pode ser mudado. 12% dizem respeito à crítica alheia, que na maioria das vezes não tem fundamento. 10% dão sobre saúde, que piora com o estresse. 8% se referem a problemas de verdade, que podem ser resolvidos. Diante desse quadro, vemos que a preocupação é realmente uma perda de tempo. É mais do que isso, não apenas uma futilidade, ela realmente nos prejudica. O dano físico e emocional causado pela ansiedade crônica é bem conhecido e documentado. Anos atrás, o Dr. Charles, da clínica Mayo, salientou que a preocupação afeta a circulação, as glândulas do sistema nervoso e atinge profundamente o coração. Nunca conheci um homem que morresse por causa de trabalho excessivo, disse ele, mas muitos morreram por causa da incerteza. Desde então, os pesquisadores têm associado a preocupação crônica à fragilidade do sistema imunológico, doenças cardiovasculares, desequilíbrios neurológicos e outras doenças
e disfunções físicas e psicológicas, sem mencionar as doenças relacionadas à ansiedade, tais como síndrome do pânico, agorafobia e transtornos obsessivos compulsivos. Tudo isso provém da preocupação. Não foi por acaso que Jesus advertiu Marta sobre a sua ansiedade. Não é de admirar que a Bíblia nos diz mais de 350 vezes: não temas. A verdade é que não fomos criados para a preocupação, não fomos formados para o temor. E se quisermos ter vidas sadias, temos que deixar nossa ansiedade crônica para trás. Mas além do nosso bem-estar físico, há ainda uma razão espiritual urgente para evitar a preocupação. Se a ansiedade de Adão e Eva, os mais íntimos amigos de Deus, fez com que se escondessem de sua face, imagine o que a preocupação faria comigo e com você.